Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que momento você está nos assistindo, mas hoje temos aqui um convidado muito especial. Vou começar me apresentando. Meu nome é Luiz Costa, vocês já devem me conhecer aqui do Deus Me Dibre. Estou já aí entrando no meu segundo mês aqui no site e hoje, talvez, com a entrevista mais importante nesse tempo todo, está aqui do meu lado o Erasmo Damiani, novo diretor das categorias de base do Clube Atlético Mineiro, para poder bater um papo e ele também se apresentar para a torcida. Erasmo, estamos gravando à noite, então boa noite. Te agradeço muito, viu, meu caro, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Luiz. Boa noite, torcedor do Clube Atlético Mineiro. É um prazer estar conversando com vocês, né? E principalmente quando se fala de base, é um prazer maior ainda. Nós estamos ocupando espaço sempre e falar da base, que é importante nesse momento, né, no futebol brasileiro. Isso, vamos lá. Meu caro, eu queria começar te perguntando, a gente estava até conversando com você aqui um pouquinho cedo, um mês agora aí à frente, né, das categorias de base do clube. O que você já pôde pegar? O que você viu, recebeu aí dessa categoria de base do Atlético? Lembrando que o Galo é o atual campeão brasileiro sub-20, então esse legado de um pouco mais de um ano e meio do Júnior Chávari à frente do clube, e como que você encontrou o Atlético? Bem, na verdade ainda vai completar um mês, né, que eu estou na frente. Nesse primeiro momento, Luiz, é um momento de você conhecer a estrutura, conversar com os funcionários, né? Eu gosto de fazer uma análise conversando com os funcionários, os responsáveis pelos seus setores, para poder entender mais rápido o clube, né? Um clube, quando você tem 90 funcionários, 100 funcionários, e o tamanho do Atlético, se você não fizer uma análise diretamente com o funcionário, eu estaria 3, 4 meses para poder entender como funciona o clube. Então, esse diagnóstico diretamente com o funcionário é uma forma que eu gosto de trabalhar, porque eu consigo entender o clube mais rápido. Bem, eu peguei um clube, né, estruturado, né? O Atlético é um clube de ponta no cenário nacional, né? Vem de uma conquista de um título brasileiro sub-20, né, que é um título de relevância, né? E nós temos que agora dar um trabalho de continuidade das coisas boas que foram feitas ao longo do tempo dentro do Atlético Mineiro, né? E nós damos continuidade e, é claro, algumas coisas que nós entendemos que elas precisam ser melhoradas, nós vamos tentar melhorar. O Júnior Chávari, quando ele chega ao Atlético há um ano e meio, 2 anos atrás, ele fez uma reformulação, ele tinha como característica até trazer jogadores já com idade um pouco mais avançada assim, nas categorias de base. Ele mexeu muito no time sub-20, justificando que precisava realmente renovar ali o clube, então foram muitas contratações até para as categorias de base do Atlético. Você também gosta das contratações de jogadores já com idade de 18 a 20 anos, ou você acredita mais nesse modelo de, não, vamos começar a formar jogadores no sub-12, sub-15, sub-17? Como que você prefere trabalhar? Bem, eu acho que você tem que ter a consciência, né? Você tem que ter o conhecimento do plantel que você está trabalhando, né? Você tem que também ter o conhecimento do clube que você está trabalhando, né? A política adotada pelo clube. É claro que eu não vou contratar vários jogadores se eu não tiver a necessidade de contratar. Eu acho que eu tenho que ter o equilíbrio, né, de buscar dentro do mercado aqueles jogadores que a comissão técnica, que a análise de desempenho, que a coordenação de captação, que a captação entenda que esse jogador ele tem uma projeção dentro do Atlético Mineiro para chegar no profissional, e aí você é um processo alinhado também com a captação, com análise de mercado do profissional com a base. Você vai ter que, claro, buscar alguns jogadores. Mas característica minha, eu gosto muito da formação, né? De você ter jogadores mais novos, trabalhar com esses jogadores, ter mais tempo de trabalho, quer dizer, fazer esses jogadores ter um vínculo maior com o clube, né? É claro que ganhar é importante, faz parte, mas eu não posso focar só o ganhar, eu tenho que focar a formação. Se você perguntar para mim, se Luiz, tu pensa, Damiano, o que tu prefere, ganhar ou formar?
Se eu ganhar e formar, ótimo. Mas se não der, eu vou optar pela formação. Porque numa transmissão de um jogo, eu sempre falo isso, o narrador nunca fala assim, Erasmo Damiani, campeão da Copa São Paulo, campeão olímpico, campeão... Não, atleta formado no Clube Atlético Mineiro. Sempre se fala, né, atleta da base. Então, é um peso muito forte quando você fala na formação. Por isso que é um trabalho que eu gosto muito, desse trabalho que você vem com as categorias menores, né, alinhando, mas buscando também peças pontuais para as categorias maiores, sub-18, sub-19. Vamos por hoje, uma nova característica do Atlético não é trazer jogadores do último ano. Se os jogadores que nós trouxermos do último ano vai ter que ter o aval do profissional para a vinda do atleta. Eu não posso trazer o atleta simplesmente porque para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil. Não, se eu trouxer um atleta do último ano, é que o profissional também está vendo num potencial desse atleta ser utilizado o ano que vem na equipe principal, né, fazer parte da equipe principal, ou um jogador que eles acreditam que ele possa ter uma evolução com o trabalho realizado pela comissão técnica da 20, para que esse atleta chegue no profissional. Caso contrário, nós não vamos contratar atleta do último ano, nós vamos buscar sempre atleta do penúltimo, do primeiro ano, do primeiro e segundo ano, mas principalmente do primeiro ano, para que esses jogadores tenham mais tempo de formação dentro do clube. Essa é uma política que eu adoto desde todos os clubes que eu trabalhei. Pô, bacana. Até nesse ponto que você tocou de formação, a gente sabe que alguns jogadores, mesmo quando estouram a idade do sub-20, né, e aí ele tem que realmente pular para o profissional, alguns jogadores não estão tão ainda preparados para o profissional. A mudança pode ser grande assim para alguns atletas. E o Atlético até tem o time de transição. Eu sei que a equipe de transição não tem muito, não está muito ligado à base em si. Mas como que você enxerga a importância ou não de ter esse time de transição para o jogador, pensando na formação dele, para ele estar pronto ali para o profissional? Bem, Luísa, o mercado hoje, né, se você pegar o mercado europeu, que está vindo buscar atletas no Brasil, os próprios clubes no Brasil hoje eles estão antecipando o processo de formação. Você pega o próprio Atlético, quer dizer, Sávio, um atleta de 17 anos que está no profissional. Você pega o Internacional, quer dizer, ano passado, quando foi campeão da Copa de São Paulo, o Praxedes, não tinha nem 18 anos, já tinha ido para a equipe profissional. Pega o Santos ontem, no jogo da Vila Belmiro, ontem, com 2, 3 jogadores ainda das categorias de base, né? Então, o mercado hoje, ele está olhando para quê? Mercado mundial e o mercado nacional. Quanto mais novo o atleta, melhor. Né? Então, quando você fala em equipe de transição, né, eu entendo que uma equipe de transição não é que eu tenho que ter aqui 20, 30 jogadores para daqui a pouco eles estarem, algum tá suprindo o espaço do profissional, não. Eu acredito que transição é uma categoria sub-20 que ela treine junto com o profissional, quando eu falo junto, do lado, né, no mesmo horário, porque na hora que o profissional solicitar um jogador, o jogador está pronto para ir ali treinar. Né? E também o que? A comissão técnica, às vezes, do próprio profissional acompanha o trabalho que está sendo feito na equipe de transição. Hoje eu diria, né, a equipe de transição seria uma equipe sub-20, né, com esses atletas da sub-20, porque tem um calendário fortíssimo no Brasil, que é Copa do Brasil sub-20 e Brasileiro sub-20. Ou seja, por baixo, você tem 20 jogos bons no ano. Uma categoria, é muita coisa. Há 3, 4 anos atrás, nós não tínhamos mais do que 5 jogos importantes no ano. As categorias de base. Hoje você tem 20 jogos de alto nível, porque você está disputando, principalmente no Brasileiro Sub-20, com os 19 ranqueados, melhores ranqueados do Brasil. Que daqui a 2, 3 anos, esses meninos provavelmente vão estar se enfrentando também no profissional. Então você treina e joga, você treina e joga. E fica mais fácil para a equipe profissional
puxar um atleta, porque ele está treinando e está jogando. E o feedback nosso para a equipe principal, para a comissão técnica, fica mais fácil também de você falar como é que o atleta está, como é que o atleta está se comportando no treinamento, como é que o atleta está se comportando fora de campo, tá nos jogos. Fica mais fácil de você passar essas informações para o profissional. E um calendário, com a situação hoje da própria pandemia, o calendário de novo vai ser apertado no Brasil. Nós estamos vivendo aí ainda uma insegurança, ninguém sabe se vai parar ou não vai parar, se vai continuar, mas se continuar do jeito que está, pode ser que daqui a pouco alguma coisa, daqui a pouco nós vamos ter que parar por 15 dias, 20 dias, e daqui a pouco afunila um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e aí o profissional vai precisar de jogadores para compor o elenco, né? E tem um agravante mais, né? Nós temos hoje um Covid, sem contar a lesão, cartão amarelo, você tem a Covid, quer dizer que às vezes tira 10 dias, 12 dias um jogador de treinamento e de jogos. Então nós temos que estar preparados, principalmente os atletas, e eu tenho conversado com eles isso, que eles têm que estar prontos a qualquer momento, estar sendo chamado para o profissional. E quando você é chamado profissional, você tem que chegar lá e estar pronto, porque é uma oportunidade às vezes ímpar para aquele jogador. Se cair na graça do treinador, fica. Então tem que estar pronto para estar lá em cima. Pô, legal. Uma coisa que também é muito falada aqui em BH e aqui no Atlético nos últimos anos, o Atlético, as últimas revelações do clube tratam-se de jogadores de setor mais defensivo. A gente vai lembrar o Gemerson, né, que hoje está no Corinthians, o Bremer, que não foi uma revelação do Atlético, mas subiu para o profissional no Atlético, o próprio Gabriel, que hoje está no clube. O último jogador de ofensivo, o último jogador de ataque mesmo, que rendeu para o clube foi o Bernard, ali em 2011, 2010, que o Bernard sobe. Depois disso, o Atlético não conseguiu mais revelar um jogador desse setor ofensivo. Revelou o Cleiton, goleiro também. Então, assim, jogadores mais defensivos. Você acha que é mais difícil achar esse atacante, esse jogador de habilidade? O pessoal brinca o novo Neymar, mas isso a gente sabe que o Neymar é um jogador muito diferente. Mas jogadores está acabando esses jogadores de habilidade, setor ofensivo no Brasil? Por que é tão difícil revelar o novo 9, o novo Ronaldo, e aí não fazendo comparações, mas jogadores desse estilo mesmo? Bem, Luiz, a tua pergunta é bem interessante e ela eu acho que seria um espaço aí de nós ficarmos discutindo 1, 2, 3 horas, né? A base, e uma preocupação que eu tenho sobre isso também, né? A base hoje ela está muito pelo resultado. Às vezes, e alguns clubes, às vezes isso é a política do clube, né? O ganhar está na frente, que eu falei no início, do formar. Ser campeão, às vezes, é mais importante do que o formar. Então, às vezes, você, nessa situação de você, daqui a pouco, ter um atleta com um contra um forte, com habilidade, mas se ele tiver uma maturação baixa e o clube não olhar com carinho, ele daqui a pouco ele morre no processo porque a maturação dele é baixa, ele não consegue disputar com os atletas da idade dele naquele momento. E se eu pensar no resultado, o que me interessa no resultado? É jogador alto, forte, que na força eu vou ganhar o jogo, na força eu vou ganhar o jogo. E não é assim, né? Então nós temos que voltar ao quê? Aquele atleta que nós achamos que ele tem um contra um forte, que ele é técnico, você tem que dar mais um carinho, uma atenção. E principalmente deixar que o último quarto ele seja ele. Ele cria, ele parte para um contra um, ele parte para o drible. Uma coisa que é uma essência do jogador brasileiro que está morrendo, porque nós estamos muito, às vezes, engessando uma forma de jogar, né? Eu vou falar uma coisa aqui que daqui a pouco lá na frente pode ser que tenha um jogo do Atlético e alguém vai ver e dizer, pô, o Damiani falou uma coisa pro Luiz e o jogo de hoje foi ao contrário. Eu não posso ter medo de jogar na base.
eu vou ter medo de jogar no profissional, porque às vezes um 1-0 me interessa, então eu vou fechar a casinha e vou. Mas na base eu não posso, eu tenho que propor jogo, eu tenho que criar, eu tenho que deixar meu time criar, meu time partir para o jogo, porque é nessa idade que você começa a formar o atleta. Se você começa na base a formar, a ter medo de jogar, a dar balão, a transferir bola, transferir, quando ele chegar no profissional, ele só vai transferir. Quando você tiver um atacante de beirada com qualidade, mas se ele só sabe ser reativo, ele só sabe jogar se defendendo, quando ele tiver que propor o jogo, ele vai ter dificuldade. Então, você tem que trabalhar essas características do jogador, sim, a um certo momento jogar numa fase defensiva, porque aquele jogo te propõe a isso, mas eu não posso daqui a pouco ter alguns adversários e jogar retrancado. Eu tenho que jogar, eu tenho que propor o jogo. Eu tenho que fazer que esse jogador goste de jogar. Que no último quarto ele crie. Aí você fala de Neymar, nosso Gabriel Jesus, entre outros jogadores que o Brasil tem, né, que no último quarto eles tiram uma jogada da cartola. Vinícius Júnior, né, Rodrigo, aquele jogador que ele parte ainda para cima do lateral, parte para cima do zagueiro. Mas é na base que você tem que formar isso, é na base que você tem que dar essa liberdade para o atleta criar. Eu não posso na base podar. Se eu podar ele no profissional, ele não vai jogar. Boa. Ô Erasmo, eu até gostei de uma parte da sua resposta aqui, quando você fala da parte tática e tudo, que é uma parte que eu particularmente gosto muito. E aí me veio à cabeça uma lembrança de muitos treinadores que sempre falam, até jogadores brasileiros mesmo, quando saem do Brasil, vão para a Europa, falam do entendimento tático, da diferença de jogar na Europa para jogar no Brasil. E falam, alguns até falam que aqui no Brasil, na base mesmo do jogador, muitas das vezes não acontece dessa implementação da parte tática para o jogador. Como que você vê isso? Você acha que realmente o futebol brasileiro está longe do futebol europeu neste ponto? E o que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Não, eu acho que está mudando. Quando eu falo está mudando, os treinadores brasileiros hoje de base estão estudando mais, estão aprendendo mais. Relação à Europa, às vezes o atleta europeu, pela própria formação, eles têm um conhecimento mais elevado do que os nossos, até por questões de estudo, condições sociais. Então fica mais fácil de pegar o que está sendo solicitado. Né? E aí eu volto no que eu falei anteriormente. Né? Às vezes tem muitos treinadores jogando pelo resultado, para garantir o emprego. E às vezes você não vai fazer uma parte tática, você não vai fazer um posicionamento, você meio que cria um tipo de trabalho. Então, quando você chega lá fora, o atleta ele começa a aprender isso. E aí, aquilo que eu falei no início, quando você falou da equipe de transição, por isso que o futebol europeu está vindo pegar o jogador brasileiro mais cedo, porque é mais fácil deles ensinarem um atleta com 18, 19, 20 anos do que eles ensinarem um jogador de 24 anos. Entendeu? Eles não vão ensinar um jogador de 24 anos. É mais difícil o jogador de 24, 25 pegar a parte tática, a parte técnica. Agora, um atleta de 18, 19, que está ainda no processo de formação, é mais fácil dele aprender. Porque para o europeu, o que o atleta brasileiro tem que às vezes eles não têm na Europa? É a parte individual, é a parte técnica, é a parte do improviso, de na hora que está apertado, consegue sair com facilidade de um aperto, uma jogada mais, uma marcação mais forte. O resto eles vão adaptando. Então, quanto mais cedo, mais fácil para eles. Boa, legal. Antes da gente voltar ali para o Atlético e já encerrando a nossa entrevista, uma dúvida que essa é minha também, é legal conversar com alguém que trabalha realmente com base. A gente também escuta muito falar que o jogador de hoje, principalmente o menino de 16, 17 anos, ele é muito diferente do guri de 16, 17 anos dos anos 2000, que estava subindo, questão do respeito, até por questão de rede social, muitos empresários, muita coisa em cima. Você sente também essa mudança no futebol, que hoje é mais difícil
colocar essas ideias na cabeça do jogador, porque ele tem muita gente falando na cabeça dele ao mesmo tempo, e talvez para o clube seja mais difícil? Ah, Luiz, essa é a evolução da vida, né? Se tu pegar o pessoal que acompanhou a Copa de 50, eu vou pegar assim, meu pai, meu avô, né, eles iam dizer, pô, mas não se faz mais jogador como se foi em 70, em 74 eles iam falar, não se faz mais jogador como se fez em 50, em 60. Nós fomos né, até 82 com a seleção do Tele, nós ficamos vivendo 12 anos, né, vivendo a seleção de 70, dizer, o Brasil não vai ter mais. Quer dizer, o Brasil foi ser campeão do mundo em 94, não jogando um futebol bonito, né, que o torcedor brasileiro não gostou. Daí foi campeão em 2002 jogando já um futebol bonito com os 4Es, Ronaldinho, Rivaldo, né, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. Então foi um futebol bonito. Mas não dá para comparar. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tínhamos celular, nós não tínhamos rede social, né? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, tu deixava teu filho brincar na rua, né? 30 anos atrás, os filhos brincavam na rua. Hoje, tu não deixa teu filho 15 minutos brincando na rua, tu não sabe o que vai acontecer, né? 25 anos atrás, né? Vamos lá, vai falar, era mais fácil, tinha mais campos de futebol no Brasil. Hoje, aquele campinho que tinha na esquina da tua rua, daqui a pouco virou um centro comercial, virou um condomínio, virou uma empresa. Então tem vários fatores aí que você não dá para comparar, né? Foi, foi uma época como qualquer outra, em qualquer profissão, é na tua, né? Se tu pegar jornalistas de 15, 20 anos atrás, apresentadores, era uma forma, né? Hoje você chega no estúdio, já está tudo pronto, né? É mais fácil. Em casa tu já pode programar mais ou menos o que tu vai fazer no teu trabalho. Então, eu vejo que é um processo natural da vida, né? E aí cabe ao clube dar essa oportunidade e mostrar que os atletas que eles podem ainda estar fazendo aquele futebol que era feito antigamente, né? Que era feito antigamente. Mas eu não gosto de comparar do passado, porque são épocas diferentes e que daqui a 15 anos alguém vai falar, pô, mas em 2021, em 2020, o futebol era jogar de uma forma diferente. Uhum. Né? Legal. Damiani, uma outra questão que eu acho que é interessante a gente levantar também é a parte social do clube. Por que que eu digo isso? Muitas das vezes vai chegar jogador no Atlético, vocês vão captar jogadores de 13, 14 anos. O Atlético vai ter. Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, é bom que você pode, depois se você concorda ou me corrige, por favor. O clube tem quase que a obrigação de criar esse atleta, porque tá tirando esse atleta da sua cidade natal, dos seus familiares, para o jogador realmente ele chega no clube para ser criado. E a gente já viu muitos casos no Brasil de jogadores da base com problemas extracampo. E aí, por diversos problemas, e aí não me cabe aqui ficar falando. Uhum. Você concorda que o clube tem essa obrigação, essa responsabilidade, esse papel social com o jogador? Ele tem que cumprir, a instituição tem que cumprir esse papel? A instituição tem que cumprir porque o Estado não cumpre. Né? Esse é um problema que ele vem de cima para baixo. Né? Então, o clube ele não pode ser negligente com uma situação que o Estado é. Né? Então, quando você fala de problema, de atleta problemático, atleta que vem de condições, às vezes, não ideais de formação familiar, estrutura familiar, condição precária de moradia, o clube tenta corrigir o que era para o Estado estar sendo feito. Então, hoje, pega o Atlético Mineiro, nós temos psicóloga, assistente social, nutricionista, pedagoga, médico, dentista,
fisioterapeuta. Olha a condição que nós damos para um atleta, para um menino desse desenvolver. Nós cobramos o estudo muito mais forte, às vezes, do que a própria família. Porque, às vezes, a família, o que acontece, Luiz? Ela acha que, assim, meu filho foi jogar no Atlético Mineiro. A responsabilidade agora é do Atlético Mineiro, não é mais minha. O filho vai ser filho deles para o resto da vida. E nós, como clube, nós temos que olhar também o processo de formação. Eu estou formando um cidadão dentro do clube. Eu tenho que dar uma estrutura para formar um cidadão. Se ele vier jogar, se ele vier ser um atleta, um profissional do Atlético Mineiro, nossa, maravilhas. Se ele vier ser um jogador do Atlético Mineiro e que foi vendido para a Europa, ótimo. Agora, se ele for um atleta que não jogou, não virou no Atlético Mineiro, mas a profissão dele foi ser atleta profissional e ele está jogando em outro lugar, está tendo uma condição de trabalho, uma condição de manter a família, uma condição de ter uma estrutura, excelente. E se ele não vier jogar a virar jogador, que é a grande maioria, que a passagem dele no clube, ele aprendeu a estudar, ele aprendeu a conhecer outras coisas, que ele pode lá na frente trabalhar com futebol nas outras áreas, ele pode ter uma outra profissão, ele pode fazer o vestibular. Então o papel do clube nessa parte social, ele é muito grande. Às vezes nós só olhamos o produto final, né? Aqui é o atleta que vai jogar no profissional, o atleta que é importante. Mas esses profissionais que eu citei aí faziam uma parte muito grande, trabalho de formiguinha. Porque você constrói 2h30, 3 horas por dia um menino no clube. E as outras 21 horas, 20 horas, 23 horas, eles ficam com outras pessoas desconstruindo o que você construiu. Então você tem que ter um cuidado. Às vezes é um menino que tem relação com alguns amigos um pouco complicadas, atleta que daqui a pouco está num momento bom, mas arranja uma namorada e engravida e a vida muda. Né? Hoje, com a pandemia, muitos atletas, às vezes, são meio que os provedores da família, com o salário que ganha no clube. Então, tu imagina a responsabilidade de um menino de 16 anos, 16 para 17, às vezes ser o provedor de uma família. Então, eu vejo que ele é muito difícil. E para encerrar esse assunto, né, que eu falo muito, tu com 14 anos, tu tomou decisão da tua profissão que tu querias? Com 13 anos, tu tomou decisão? Não. Eu formei em jornalismo, foi meu terceiro curso. Eu antes tranquei 2. Então, agora tu imagina um menino de 12 anos que já escolhe a profissão que ele vai ser. Eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser um atleta profissional. 12 anos. Ele vai ter mais 10 anos no mínimo. Ele tem 8 anos de processo de formação, né? Para depois ainda entrar no profissional. E aí? O que pode acontecer nesses 8 anos? Pode sofrer um acidente, de uma lesão, de uma dividida, ter uma lesão no menisco e romper, ter LCA e aí não retornar mais com a qualidade que ele tinha. Tem vários fatores aí que não dá uma garantia. Tu estudou, tu fez o vestibular, tu passou para jornalismo, tu estudou, quando tu te formou, disse, não, eu tenho diploma, agora eu vou à luta. Né? Um menino com 12, 13 anos, ele já escolheu, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se com 20 anos ele vai estar jogando em Belo Horizonte, não sabe se com 21 anos ele vai estar jogando em Belo Horizonte, ele pode estar jogando no estado de Minas, como ele pode estar lá no estado do Maranhão, quando ele pode estar lá no Azerbaijão. Então, não é fácil. Nós cobramos muito, mas a decisão desses meninos não é fácil quando eles tomam em sair de casa para tentar a vida num clube de futebol. Boa. Para a gente encerrar, eu tenho mais 2 perguntinhas só, e aí agora voltada mais para o Atlético. A primeira, um assunto que sempre gerou muita polêmica aqui em BH, quando se falava de Atlético e categorias de base, pensando em questão de teto salarial para jogador da base. Isso aí, tiveram alguns exemplos aqui no Atlético de que se deveria ou não, esse jogador mereceria ou não, era a estrela do Sub-20, mereceria ou não ter esse aumento salarial. Você acredita que o seu trabalho, você se baseia também
que a base tem um teto salarial ou não? É por aquele jogador merece X, o outro talvez hoje mereça Y? Como que você vê esse ponto? O que eu gosto, eu só consegui fazer no Palmeiras. Com o Paulo Nobre, naquele momento que o Palmeiras, né, quando eu fui trabalhando no Palmeiras, era um momento muito difícil do Palmeiras financeiramente. Quer dizer, nós tínhamos que reestruturar. O Palmeiras não tinha dinheiro, então foi o primeiro mandato do Paulo Nobre. Então nós tivemos que fazer muita contenção. E aí nós adotamos um modelo de produção. Então nós estabelecemos um teto para os jogadores e aí estabelecemos produção. Se jogar tantos jogos, passa para tanto. Se jogar mais tantos jogos, passa para tanto. Se for convocado, se for para o profissional, passa para tanto. Se jogar na equipe dos juniores, que ele é juvenil, ele tem um aumento X. Né? E foi um momento muito bom lá para nós. Né? Eu brinco, eu tive aí a sorte de ter feito o primeiro contrato profissional do Gabriel Jesus, né? E eu ter também de ele foi o primeiro atleta do Palmeiras que atingiu os objetivos que nós estipulamos. Que daí eu acho que você equipara todos e aí vai quem tem melhores condições, quem está melhor tecnicamente vai evoluir e vai passar os outros, né? Na questão financeira. Como em outros lugares eu não consigo, eu sou a favor sempre do atleta que você considera um pouco diferente, com uma condição melhor de evolução, é claro que ele tem que ser tratado um pouco diferente. Eu não vejo essa... nós como profissional também, nós gostaríamos, você sempre gosta de ser reconhecido. Né? Você tem, eu sou um profissional, na concepção da palavra, sou um profissional de mercado conhecido. Não posso daqui a pouco ter um teto, porque a empresa que eu estou estabeleceu um teto, eu não posso passar daquilo ali com uma qualificação melhor. Daqui a pouco eu tenho mestrado, doutorado e eu continuo esbarrando no mesmo valor daquele que tem só a graduação. Então, mas eu me preparei a mais para... eu investi um pouco mais na minha carreira, então tem que ser reconhecido. Eu, particularmente, aí eu falo particularmente, não gosto muito dessa questão de ter um teto salarial. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio, é claro que não fazer loucura, né? Não pagar 1.000 para um e 10.000 para outro, daqui a pouco jogadores muito parecidos, você tem que ter não um distanciamento tão grande, mas também eu não posso equiparar aquele que ganha um e outro também ganhar um, e aquele que está ganhando um já daqui a pouco está a um passo de estar no profissional, a um passo de ser vendido, a um passo de ser titular da seleção brasileira numa competição oficial. Esse tem que ser um pouco diferente. Legal. Para a gente encerrar a última, o Atlético, desde da última temporada, né, desde o ano passado, tem o aporte, como todos sabem, de alguns empresários que têm ajudado muito o clube na reestruturação, em contratações e etc. Essas contratações para o time profissional, grandes jogadores, acaba tirando espaço e a oportunidade para o time estar revelando novos jogadores? Ou não? Você acha que esses grandes jogadores, vamos colocar o exemplo aí do Hulk e do Nath Fernandes que chegaram, eles acabam ajudando também na formação desses meninos? Como que você enxerga esse debate, que é isso, tira um pouco do espaço, mas acaba também na parte técnica, podendo elevar esse garoto? Bem, Luiz, aí eu vejo uma política do clube. Né? Se o clube adotar uma política que ele vai contratar jogadores de renome, jogadores de potencial, de mercado, e ele abrir espaço para os atletas da categoria de base, esse é o ideal. Né? Eu entendo que eu acho que sempre o terceiro reserva, no mínimo o terceiro reserva, tem que ser um atleta da base. Entendeu? Então, se você trabalhar com 33 jogadores, 40, você tem que ter 11 jogadores da base. Eu prefiro minha leitura, né? Estou falando muito a opinião do Erasmo Damiani. Entre eu ter um jogador que eu pague 70, 80 mil por mês para ele jogar 7 jogos no ano para ser o terceiro reserva,
eu prefiro estar pagando R$ 7.000 para um atleta da base para ele jogar 7 jogos. Ele vai jogar com muito mais vontade, ele vai estar com muito mais sede para querer mostrar o futebol dele do que aquele terceiro reserva que às vezes está chateado que ele é o terceiro reserva. Mas por isso que eu falo, isso é uma política que tem que ser adotada do clube. E por já ter trabalhado com o Rodrigo no Internacional, né, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar diretamente com o Rodrigo, essa foi uma política adotada no Internacional. Né? Se você vê, nós temos, né, o Internacional jogou contra o Vasco no jogo que valia ainda a liderança, com 5 jogadores, terminou com 5 jogadores da base e 2 no banco, 5 jogando e 2 no banco. E foi um time que contratou Bosquilha, contratou também jogadores de ponta, Calhardo, Guerreiro. Se machucaram, mas os meninos da base foram lá e supriram. Então é uma política que o clube adota. Se adotar, trouxe o Nacho, trouxe o Hulk, mas daqui a pouco vamos dar chance para os meninos da base, ótimo. E pelo menos até agora, esse é o caminho que se entende que o clube vai adotar. É só ver, né, o próprio Campeonato Mineiro. Né? O clube está utilizando os meninos, está observando. Vai ficar mais fácil para o Cuca chegar e já sabe, já viu os meninos, está vendo, está acompanhando. Né? E alguns vão aproveitar a oportunidade. E aqueles que não aproveitarem agora, pode ter certeza que num momento próximo vão aproveitar. E quem sabe no final do ano, daqui a pouco, nós tínhamos 7 lá em cima, desceram 3 para a base, ficaram 4. Daqui a pouco, no final do ano, nós estamos com 7, 8 jogadores de novo no profissional. Então, eu acho que dá para agregar jogadores de renome, jogadores de potencial, de força técnica e potencialidade enorme para o clube de conquista, com aqueles outros atletas que estão começando, estão galgando um espaço na equipe principal. Ô Erasmo, muito obrigado. Te peço desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo que eu tinha imaginado, tinha comentado, mas eu te agradeço demais. Foi bacana demais ter você aqui com a gente, viu? Eu fico à disposição, Luiz. Quando quiser, é só entrar em contato com o Fabrício. Tá? Será sempre um prazer estar falando sobre categoria de base. Eu me conheço, eu gosto de falar, e porque é um assunto que não tem fim de conversa. Mas eu te agradeço muito, foi muito bacana, muito esclarecedor. Eu acho que para a torcida atleticana também, conhecer mais suas ideias, saber um pouquinho mais também de como funciona as categorias de base, acho que é sempre muito importante. Eu que Agradeço demais a agradeço. todo mundo, valeu demais. Abração, tamo junto, obrigado, viu? Abraço, Luiz. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.